em pé. Eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 10. Vamos fazer a leitura de alguns versículos. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor. É bom estar na casa do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Nós assistimos pela internet, mas não é a mesma coisa, na verdade. O bom é estar na casa do Senhor, adorando em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que o momento não permite que todos estejam aqui, então nós separamos todo mundo bem dividido, aí cada família num banco bem distante. Glórias a Deus, mas nós estamos aqui adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? João capítulo 10. Vamos ler o versículo 16. O versículo 16 diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém? Glórias a Deus. O versículo 22, irmãos, dê uma puladinha até o versículo 22. O versículo 22 diz assim: e em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno, e Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, pode tomar assento. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de ouvir um amém. Amém. Então a igreja está aqui, viu? Glórias a Deus. Irmãos, uma das coisas que me chamou a atenção nesse texto, e eu gostaria de compartilhar hoje, numa noite onde nós iremos participar da Santa Ceia do Senhor, não é? Onde nós iremos juntamente com os irmãos congregar, não é? Comungar da mesma fé, na força do poder de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Foi o versículo 16. O versículo 16 diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém? Nós entendemos isso, e eu li os versículos 22 a 24 para que você possa entender o que era que estava acontecendo, não é? Jesus estava ali no alpendre de Salomão, era um dos alpendres que davam praticamente entrada para o templo, não é? E ele estava ali, era um dia chuvoso. Se você ler o texto todo, você vai perceber isso, era inverno, e Jesus possivelmente estivesse ali se hasteando, né? Se colocando numa posição, mas ele estava olhando a festa da dedicação. Em algumas versões diz festa da dedicação. Existem muitos nomes para essa passagem: a festa do Hanukkah, a festa das luzes. Algumas versões estão diferentes, você pode observar. Era uma festa onde eles estavam comungando da alegria, do que havia acontecido e como Deus havia libertado o seu povo. A festa do Hanukkah é uma festa muito conhecida entre os judeus até hoje. Ela é festejada aqui na América com mais frequência. Você vai ver em muitos lugares, não a menorá, que são somente 7 hastes, né? Que é aquele candelabro com 7 hastes, mas a Hanukkah, que ela tem 9, são 4 de um lado, 4 do outro, e uma central. Então esse Hanukkah, eles vão acendendo luz por luz até chegar o dia da festa, onde eles festejam, glorificam e exaltam o nome de Deus, né, pela libertação, pelo que Deus havia feito. E era neste momento onde Jesus chega ali naquele lugar e vê aquele povo festejando, e Jesus começa a falar desta forma: mas existem outras ovelhas. Era um momento, irmãos, onde eles estavam possivelmente alegres, outros com certeza cantando, adorando, não é? E Jesus estava pensando em nós. Aleluia. Ele disse: há outras ovelhas que eu preciso agregar a este
povo está adorando, está glorificando, está falando de uma libertação, mas existe um outro povo que eu preciso agregar a estes. Aleluia. E eu fiquei aqui, aleluia, glorificando o nome do Senhor, porque ele diz: esses também convém agregar a estes, e eles ouvirão a minha voz. Aleluia. Nós entendemos quando o Senhor fala conosco, amém? Aleluia. A igreja do Senhor entende. Há um clamor nesta noite para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O Senhor está falando conosco. Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite. E ele diz: eles ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho. Não vai haver mais somente judeus glorificando, povo escolhido, nação, não é? Ele disse: não, vai haver também um outro povo. Este povo também vai ser considerado povo escolhido, nação santa. Aleluia, o sacerdócio real para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifique o nome do Senhor nessa noite. Aleluia, porque o Senhor estava pensando em nós. E aqui neste versículo ele deixa claro, abertamente, a preocupação dele para conosco. A preocupação dele em agregar um povo a uma promessa de salvação, a trazer um povo que não tinha como ser colocado dentro da salvação, e ele traz este povo. Ele disse: tem um povo que eu vou congregar, que eu vou colocar eles juntos, e eu tenho um plano para fazer com que este povo também faça parte, aleluia, dessa festa para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É por causa disso que nós estamos hoje comemorando não somente a morte de Cristo na cruz do Calvário, que pagou pelos nossos pecados, mas também a ressurreição que nos garante a vida para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Porque se ele morresse, muitos outros também fizeram coisas grandes. Muitos outros também tentaram de alguma forma libertar povos, mas eles morreram e não ressuscitaram. Mas o nosso Cristo, o Senhor, ele morreu e ele falou: irei ressuscitar ao terceiro dia. Aleluia. E todos aqueles que esperaram viram, aleluia, a ressurreição de Cristo. E aqueles que não esperavam também viram a ressurreição. E aqueles que não criam e aqueles que criam viram ele ser assunto ao céu. E ele dizer, aleluia, e o anjo chegar junto e dizer: está vendo aquele Senhor, aquele que está subindo, ele também um dia descerá e voltará para buscar a sua igreja. E é por isso que nós estamos aqui, porque este povo que ele queria agregar ao rebanho é você, sou eu, é a igreja do Senhor, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Mas quando eu comecei a ler, irmãos, eu precisava entender o que era que estava acontecendo. E eu quero compartilhar com os irmãos, porque essa festa era a festa do Hanukkah. E essa festa, ela não é escrita na nossa Bíblia. Ela é escrita num dos livros apócrifos que tem somente valor histórico. Ele não é um valor sagrado, né? Como separado por Deus, mas é um livro histórico considerado. E isso faz parte da história. Se você procurar em qualquer livro hoje comum, ele está lá, a história dos Macabeus. No ano de 168 a.C., né, houve uma invasão onde eles tomaram ali, o etíope Epifânio entrou e tomou o templo de Salomão. E eles, quando começaram, eles levantaram uma estátua de Zeus e colocaram dentro do templo de Salomão, escravizaram os judeus, e os judeus passaram quase 2 anos sendo escravizados, sendo vituperado o templo de Salomão, que representava a presença de Deus, que representava o plano de salvação desde a entrada
até o lugar santo dos santos. Tudo isso era um plano de salvação, onde o homem chega no pátio, oferece o seu sacrifício, entra no lugar santo, participa do pão, participa da luz, oferece as suas ofertas e a sua oração, no caso, né? E depois ele chegaria até o lugar santo dos santos. O sacerdote entrava como um plano de salvação, mostrando que haveria como se chegar a Deus e que Deus um dia iria nos fazer entrar até o lugar santo dos santos. Aquele lugar foi tomado, vituperado, colocaram uma estátua de Zeus e começaram a adorar a Zeus ali naquele lugar. E pior do que isso, irmãos, eles começaram a sacrificar porcos dentro do templo. Ou seja, o porco é um animal imundo para os judeus, é um animal que não pode ser tocado. E aqueles animais eram levados para serem sacrificados dentro do templo, ou seja, era como se fosse uma blasfêmia. Era como se eles dissessem assim: vocês também não podem ler a Torá. É como se eles dissessem para nós hoje: você não pode ler a Bíblia. É como se chegasse no lugar santo, como é a ceia do Senhor, e trocasse o pão, o cálice, e colocasse alguma outra coisa imunda para que as pessoas pudessem participar. Havia sacrifícios de porcos ali. Chegou um momento de uma aberração tão grande, em que um grande general começa a mandar, um dos generais juntos com Antíoco Epifânio, né? Eles mandaram eles fazerem esse tipo de abominação, e um homem chega e convida um judeu a fazer o sacrifício do porco. E o judeu, quando ia fazer o sacrifício do porco, se levanta um homem chamado Matatias, e ele pega uma espada e mata aquele judeu. Um próprio judeu mata o outro, dizendo: você não deveria fazer isso. E na hora que ele faz esse ato, ele já estava dizendo: estou me rebelando contra esse sistema corrupto, onde está blasfemando, onde está sacrilegiando, né, se é que existe essa palavra, as coisas santas do Senhor, fazendo com que haja abominação na casa do Senhor. Então ele já estava dizendo que estava se levantando. Então os generais começam a se levantar, e aquele homem foge com seus filhos para as montanhas. E quando ele foge para as montanhas, era um homem muito conhecedor das montanhas, e ele foge com seus 5 filhos para aquela montanha. E então os exércitos iam para buscar eles, mas eles tinham tanto conhecimento das montanhas que ele matava todos eles. Chegou até um momento em que se levantou, então o povo começou a ver que eles estavam vencendo as guerras, e os judeus começaram a se juntar com aquele povo e foram também juntos com Matatias, e se tornou um grande exército. E quando o Antíoco Epifânio entendeu isso, mandou 40 mil soldados para tentar deter esses homens, a Matatias e seus filhos. E nesse momento Matatias já tinha até morrido, quem estava dominando agora eram os filhos dele, aquela rebelião. E quando o povo foi, quando o exército foi com 40 mil pessoas, eles entraram e mataram os 40 mil soldados. Ninguém sabe entender como foi. O que se entende da história judaica é que desce de lá, não o exército forte grego, não é dos generais e tudo, não. O que desce de lá era o povo judeu glorificando o nome do Senhor e glorificando a libertação daquele que vivia oprimindo o povo de Deus. E quando eles voltam para o templo estava destruído. Eles tentam reformar tudo que poderiam, restaurar as coisas que estavam restaurando. E quando eles começam a restaurar, eles acham ali uma menorá, né, uma Hanukkah, e eles tentam ajeitar ela, mas não tinha óleo. Não tinha óleo suficiente. E eles acharam ali uma pequena botija que não daria para aquele tempo todo. E a palavra, e os livros históricos mostram que no dia 25 do mês de Kislev, eles colocaram ali aquele pouquinho de óleo, sabendo que não iria dar para todos os dias. Mas diz a história que o óleo começou a multiplicar, e passou um dia e não se acabou.
Passou o segundo dia e não se acabou. O terceiro dia. E no nono dia, que ninguém mais esperava, ainda continuava aceso. E eles davam glórias a Deus, dizendo ao Senhor que tem um milagre. É por isso que eles chamam a festa das luzes. É por isso que eles chamam a festa da dedicação. E eles estavam ali adorando pelos milagres, pelas coisas maravilhosas que Deus havia feito. E Jesus estava dizendo: aleluia, mas tem um outro povo que eu também vou agregar a este povo. Aleluia, que eles me adorarão. Eles adorarão junto. Vai haver milagres também no meio deles. Aleluia, vai haver libertação no meio deles. Vai haver alegria no meio deles. Vai haver luta, mas vai haver vitórias para a glória do nome do Senhor. Se eu fosse você, eu estaria dando glórias ao nome do Senhor, porque Deus nunca lhe tirou da cabeça. Sempre o plano de Deus era ter você junto dele, glorificando o nome do Senhor, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Deus, desde o começo, desde o princípio, antes da fundação do mundo, aleluia, Deus já tinha um plano de restauração para a sua vida, para a sua casa, para você. Então glorifica o nome do Senhor, porque há pessoas que estão pensando que estão desamparados no meio dessa quarentena. Há pessoas que estão pensando que está desamparado, que fracassou, que não tem jeito, que não vai poder pagar o aluguel, que vai ter que voltar, que vai ter que ser envergonhado. E Deus está dizendo: eu já tenho plano, eu já tenho plano, eu já tenho plano. Antes da fundação do mundo, aleluia, eu tenho um plano para o meu povo. Glorifica o nome do Senhor. Jesus estava dizendo: eu tenho também um plano. Aleluia, eu vou agregar a este povo que está clamando, glorificando pelo milagre. Eu estou com um plano de abençoar este povo para a glória do nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. A palavra de Deus diz no livro do Gênesis que Jesus vem ao encontro de Adão todos os dias, no terminar do dia, no romper, aleluia, do dia, quando já está acabando o dia, desculpe, quando o sol estava descendo, o Senhor vinha falar com Adão. Sabe o que isso quer dizer? Aleluia, Deus não precisava falar com Adão. Deus já tinha dado suprimento, já tinha dado inteligência, já tinha dado um jardim, já tinha feito tudo, mas todos os dias ele descia para falar com Adão. Aleluia, o interesse de Deus está junto com o seu povo. No livro do Êxodo você encontra o tabernáculo. O tabernáculo simbolizava o lugar da salvação. O plano da salvação está escrito no tabernáculo, em todas as suas coisas que tem no tabernáculo, desde a entrada e separações, a cada prego que estava colocando, estava falando de redenção, estava falando de sacrifício, estava falando de libertação. Deus sempre estava ali. Aleluia. No livro dos Números você vê Deus dizendo, a palavra de Deus dizendo, aleluia, que Deus diz: eu estarei ali no meio do povo. Aleluia. Separa todas as tribos ao redor ali do tabernáculo. Ou seja, no livro do Êxodo ele era o tabernáculo, e no livro de Números ele era as nações, as tribos que estavam ao redor. Ou seja, Deus sempre querendo estar no meio do seu povo. Glorifica o nome do Senhor. Então, quando eu leio a Bíblia desde o começo, desde o Gênesis ao Apocalipse, eu encontro Jesus dizendo: eu tenho um plano melhor, eu tenho algo melhor. Como nós falamos na quinta-feira, ele dizendo assim: olha, se estávamos ali no Antigo Testamento e ele trouxe um Novo Testamento onde nos incluía nós para a glória do nome do Senhor. Então glorifique o nome do Senhor nessa noite, irmãos. Porque o plano de Deus sempre teve você na sua mente. Aleluia. Jesus disse: eu tenho um povo que eu irei colocar. Aleluia. A palavra de Deus, quando nós estamos falando da ceia, ele disse: fazer isso em memória de mim. Aleluia. Ou seja, nós temos que estar pensando nele. Nós temos que estar ligados no trono da graça, e ele ligado em nós para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.
Glórias a Deus. Não é corona não, viu, irmão? O plano de Deus aqui era o quê? Era colocar, modificar e deixar com que o povo pudesse entender, aleluia, de que ele estava preparando algo para nós. A inclusão da igreja estava neste pensamento. Jesus se deixa falar um pouco para que as pessoas soubessem. Ele tem um plano. Ele não veio por acaso, desde os céus. Aleluia. Eles tinham um plano. E ele diz: tu me serás por pai, eu te serei por filho. Ou seja, eu estarei ali. Eu descerei. Eu serei machucado, maltratado. Vou pagar o preço para que a igreja possa ter vitória. Aleluia. Era um plano do Senhor. E ali começa a nascer e a ser expressado o plano de Deus para a igreja do Senhor. Se você é a igreja do Senhor, glorifica o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. E a palavra de Deus diz no capítulo 10, no versículo 3, diz assim: e a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Ou seja, a ovelha ouve a voz do seu pastor. Ele disse: o plano do Senhor seria de uma maneira onde a igreja ouviria a voz do Senhor e seguiria a Ele para a glória do nome do Senhor Jesus. É por isso, irmãos, que muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, aleluia, e estamos atentos, esperando uma palavra. É verdade que alguns ficam desatentos só quando o fogo está pegando, que a pessoa entra no meio e pega fogo também. Mas tem uns que estão ali ouvindo, às vezes um hino só, e ele diz: glória, glória, o Senhor já respondeu, aleluia. Às vezes somente uma palavra e é suficiente. Ele diz: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Eles entenderão quando eu estiver falando para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas não teria, irmãos, como ter este plano se o portador do plano estivesse vivo. Então diz a palavra de Deus, aleluia, aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 17: porque nenhum testamento tem força, aleluia, onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Ou seja, para que este novo testamento estivesse válido, onde o Senhor não anularia a parte, no sentido dos conceitos, dos princípios de Deus, mas ele colocaria no Novo Testamento, que não era somente para os judeus. No Novo Testamento é para todo aquele que crê, aleluia, e confessa o Senhor como seu único e eterno Salvador. E se você ainda não fez, ou se faz tempo, renove hoje, aleluia, diga: Senhor, eu estou aqui, aleluia, o Senhor está do outro lado do pacto, eu estou do lado de cá, aleluia, o testador morreu. Glorifica o nome do Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele vive, aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Muitos homens, irmãos, ao projeto de libertar um povo, entregaram as suas vidas. Então, para Jesus entregar a sua vida, não poderia ter sido como outros guerreiros que entraram em muitas batalhas e entraram e morreram. Eu me lembro de uma história em que diz que Napoleão usava muito a roupa vermelha, e alguém perguntou para ele: por quê você usa roupa vermelha? Ele diz: porque eu estou na frente da batalha. E ele disse: sim, mas o que isso tem a ver? Ele disse: se eu levar um tiro, ninguém vai ver que eu estou sangrando, aleluia, eu vou continuar forte, firme lá, aleluia, e o povo vai continuar lutando. Mas se eu parar, o povo para. O plano do homem é um fracasso, porque se o homem morre, acaba
trava-se a batalha, o povo para, o povo recua, o povo não vai adiante. Então Jesus não poderia somente morrer, porque muitos entregaram as suas vidas para libertar um povo. Tinha que ser um plano diferente, aleluia. Para que o testamento valesse, ele disse: tem que morrer, aleluia. Mas para que ele continuasse válido até hoje, ele teria que ressuscitar no terceiro dia. E no terceiro dia, ainda que alguns já tinham perdido a esperança, como aqueles homens lá de Emaús que voltam decepcionados, havia um povo dizendo assim: ele vai ressuscitar, ele vai ressuscitar. As mulheres foram lá na cova e quando olharam, viram que já não havia mais, e um anjo aparece e diz: quem vocês procuram aqui? Aleluia, se ele já ressuscitou, aleluia, glorifica o nome do Senhor, porque no plano que ele estava dizendo: eu vou incluir essas ovelhas, aleluia, tinha um plano que ninguém contava com ele. Os homens disseram: não, vai lá, coloca pedra, coloca soldado para que ninguém vá lá tirar o corpo. Não adianta, porque o Senhor, ele poderia mover a pedra, e a pedra se moveu, e o Senhor saiu dali, e ele ressuscitou, e está vivo até hoje. Glorifica o nome do Senhor essa noite. Aleluia. Mas ser morto, como nós falamos, muitos foram. Mas ser morto, porque não tinha força de entrar nas cidades, muitos foram. Porque não tinha como enfrentar os exércitos, muitos foram. Aleluia. Mas Jesus disse: não, a minha vida ninguém vai tirar, sou eu quem a dou. Aleluia. Os homens não vão ter o poder de tirar a minha vida. E ele diz: o Pai me ama, aleluia, porque eu dou a minha vida. João 10:17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomada. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, e tenho poder para dar e poder para tornar a tomar, porque disso recebi do Pai. Glorifico o nome do Senhor. Então não é igual aos outros planos, em que as pessoas entram em guerras e perdem as suas vidas. Ele disse: eu vou entrar na guerra entregando a minha vida. Mas não somente entrego a minha vida, eu entrego e tomo de volta, porque nem a morte pode segurar o nosso Deus. O plano que ele tinha era um plano perfeito para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos conhecem a história. Judas trai o Senhor Jesus Cristo, leva ali um grande exército para tentar entregar ao Senhor. Aleluia. Alguém chegou para mim e perguntou: pastor, por que é que Judas beijou a Jesus? Por que é que ele não falou: é aquele ali, né? É porque se ele falasse, o povo não sabia a diferença. Os judeus são muito parecidos, eles tinham quase a mesma estatura, os cabelos era parecido, mesma barba, sempre andavam parecidos uns com outros. Então não tinha como identificar. Jesus não era aquele jovem loiro dos olhos verdes, cabelo, né, louro, cacheado, assim, que como a gente vê nos quadros, como muita gente pensa. Não, o Senhor Jesus era igualzinho aos outros, andava parecido com os outros, ninguém tinha como diferenciar. Ele tinha algo diferente nele, mas a aparência dele era igual às outras. Então Judas teria que levar os homens a identificar. Então ele vai para identificar, e quando ele beija Jesus, os homens dizem: é aquele ali. E Pedro tira sua espada e aí corta logo, tenta cortar a cabeça de Malco. Algumas pessoas podem até dizer: não, pastor, foi só a orelha. Eu quero ver como é que você corta a orelha com uma espada, irmão, porque se você der assim, corta a orelha e corta o braço tudo, né? Então ele deve ter dado assim para cortar logo o pescoço. Malco deve ter virado o rosto assim, arrancou a orelha, né? E aí Jesus pegou, colocou de volta e disse: para com isso, Pedro, você não está entendendo. Aleluia. No meu plano eu preciso entregar a minha vida. Você não acha que se eu precisasse, eu chamaria aqui uma legião de anjos e ele protegeria? E quando o povo disse que ele disse: eu sou, os homens caíam de um lado para o outro. Aleluia. Escuta o que Deus está falando nessa noite. O plano dele precisava da morte. Ele entrega a sua vida. Ninguém tinha poder para tirar. Ele disse: eu entrego, aleluia, mas eu retorno ela
novamente para cumprir a minha palavra. Então, porque você está preocupado ou preocupada, aleluia, se desde o começo o plano de Deus era abençoar a tua vida. Aleluia, aleluia, glorifica o nome do Senhor, aleluia, aleluia. O plano tinha que incluir, irmãos, muito mais. Ela tinha que incluir o pagamento dos pecados. Aleluia, os irmãos sabem muito bem. Livro de Números, capítulo 1, versículo 4, diz a palavra de Deus que chegava ali o sacerdote levítico. Chegava o sacerdote, chegava alguém, levava o sacerdote um cordeiro, entregava o cordeiro ao sacerdote. O sacerdote orava com as mãos sobre a cabeça do cordeiro e o pecado daquela pessoa foi transferido para o cordeiro. A palavra de Deus diz que a ira do Senhor contra o pecado daquele homem era transferido para aquele cordeiro, e aquele cordeiro era morto, ele era dilacerado, mostrando, simbolizando a ira de Deus contra o pecado do homem. Então, quando o homem orava e passava-se o seu pecado para o cordeiro, aleluia, o cordeiro agora era o alvo da ira. Ele era o alvo porque o pecado deste passou para aquele cordeiro. O problema do sacrifício do Antigo Testamento era que cada um tinha que matar um cordeiro. Era que cada semana alguém tinha que fazer um sacrifício de cada mês ou uma vez por ano pela nação. Aleluia, eles tinham que fazer isso e era algo repetitivo. Era algo que pagava um pouco e amanhã já estava com pecado de novo. Era amanhã vinha e novamente estava o pecado. Então o plano do Senhor para juntar a este povo, e ele diz, não, tem que ter um plano de morte. Aleluia, mas não somente morte e nascer de novo. Tem que ter um plano de pagar pelos pecados de cada um. Então quando ele é levado para João Batista lá no Rio Jordão para ser batizado, aleluia, e que ele estava para ser batizado, João olha para ele e diz ali, olha, eis aí um cordeiro que não tira o pecado de uma pessoa só, aleluia, mas eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. A expiação no hebraico quer dizer capa, significa cobrir, encobrir. Era isso que eles faziam quando eles matavam, eles só estavam encobrindo o pecado por um pouco de tempo. Mas quando João fala, não diz assim, olha ali o cordeiro de Deus que cobre o pecado do mundo, não. Ele diz, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do pecador, aleluia, que paga por ele em nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele já foi preparado desde o seu batismo para a sua morte, dizendo, eu vou pagar o pecado de todos. Aleluia, ele teria que ser um cordeiro sem culpa. Quando eles levavam o cordeiro, eles examinavam para ver se o cordeiro tinha alguma mancha, se tinha algum defeito. Se tivesse defeito, não poderia ser sacrificado. É por isso que Jesus é levado a Caifás para ser julgado, depois é levado para Pilatos para ser julgado. As pessoas não entendem, mas por que, pastor? Ele é levado para o sacerdote, depois é levado para Pilatos, é levado lá para o outro lá tentar ver o que é que estava acontecendo. Aleluia, sabe por quê? Era porque ninguém poderia achar uma culpa nele. Aleluia, um que era culpado foi lá e a mulher disse, olha, não põe a mão aí, porque eu vi que este homem não tem pecado. Aleluia, ele já disse, olha, manda de volta lá para que o outro resolva. Ficou aquilo, todo mundo olhava e dizia, não tem culpa. Nem os homens olhavam e acharam culpa, nem os sacerdotes acharam culpa. Sabe o que isso significa, irmãos? Aleluia, que ele foi provado, que ele foi aprovado para ser morto por você e por mim. O plano dele de colocar mais você dentro daquele rebanho simbolizava, eu tenho que passar, ser escarnecido pelo povo,
eu tenho que ser levado e as pessoas olharem para mim e verem que eu não tenho culpa, mas mesmo assim vou pagar a culpa dos outros. Glorifique o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia. Morte de cruz. Aleluia. Ainda não. Morte de cruz. A morte onde as pessoas eram apontadas como os piores. Era aquele levado ali para ser escarnecido. As pessoas nas ruas cuspiam nas pessoas que eram crucificados. Porque naquela época, ao contrário de hoje, o bandido era bandido. Então qualquer pessoa que fosse morto na cruz era porque tinha feito alguma coisa muito ruim. Então naquele lugar havia um homem chamado Barrabás, um homem que havia pecado, que era pecador, que realmente havia roubado, que todo mundo sabia. E naquele momento as pessoas não sabendo que era parte do plano de Deus, escolheram a libertar Barrabás e a crucificar o Senhor. Aleluia. Algumas pessoas podem ter ficado achando, mas que injustiça, ele era tão bom, que injustiça ele morrer. Olha só, Barrabás era que precisava ter morrido. Mas quando você olha dessa forma, você não está entendendo, aleluia, que Barrabás representa você e a mim. Aleluia. Se Barrabás morresse, estava morto, condenado à morte e ao inferno. E Jesus disse: não, eu trocarei o meu lugar com ele, eu trocarei com você. O plano do Senhor era morrer por você. Em nome do Senhor Jesus Cristo, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. E ele não abre a sua boca, ele não fala nada, porque se o Senhor falasse, com certeza as pessoas abririam mão de matá-lo. Mas ele cala, ele recebe os açoites. Os açoites, os irmãos já conhecem, eram açoites que muitas vezes as pessoas morriam ali no lugar do açoite antes de ser crucificado, porque na ponta de cada chicote tinha 3 pontas, e nas pontas em alguns deles colocavam osso, alguns colocavam ferro. Quando se batia nas costas eram 3 lapadas, e quando eles puxavam, arrancavam muitas vezes as costas, a pele rasgava. E a palavra de Deus diz: ele foi ferido pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tinha um plano, aleluia, por ele morrer na cruz e ser machucado e ser maltratado. Estava dizendo, aleluia, aquele povo que eu estou incluindo, aleluia, também vai ter direito à cura para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você entendeu, aleluia, mas Deus estava dizendo: eu não só vou incluir um povo, mas também vou dar direito à salvação. Eu também não só vou incluir um povo, separar um povo, dar a salvação, mas eu também vou dar cura para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifico o nome do Senhor nesta noite. Ele sofreu pela sua e pela minha vida, aleluia. Na morte ali da cruz do Calvário, os irmãos sabem, tinha 2 pessoas ali que também representam muitas vezes a nossa vida, aleluia. Um do lado dizia: se tu és o Cristo, desce agora daí e salva a gente, salva você também. Quantas pessoas nessa quarentena estão sendo representadas por aquele homem? Se tu és Deus, arranca esse coronavírus daqui. Se tu é Deus, abre lá uma porta, faz com que isso aconteça. E Deus dizendo: você não está entendendo o plano. O plano inclui milagres para a glória do nome do Senhor. Você pode até ficar escondido, você pode até ficar em casa, mas o plano do Senhor é sobre a sua vida, é sobre aquele que crê, é sobre aquele que clama, é sobre aquele que confia. O plano de Deus estava dizendo: eu tenho nas minhas mãos o poder para dar e o poder para tirar. Aleluia. Ele faz como ele quer. Então adore o nome do Senhor nessa noite. O plano dele incluía dores na
diz assim: eu não sei. Eu estou aqui triste. Ele diz: eu sei o que é isso. Eu me lembro que alguns anos passados, Mateus pregando na igreja Betânia, ele disse, ele faz uma alusão e ele diz assim: olha, Jesus, ele teve que descer dos céus e morrer como homem para entender a nossa dor. Aleluia. Sabe que Deus sabe o que você está passando. Às vezes a depressão, a tristeza, a angústia. Aleluia. Deus sabe o que você está passando. Ele estava só. Ele sentiu dores. Ele sentiu angústia. A palavra de Deus diz que no dia anterior ele vai para o Getsemane e aquelas pessoas que são seus amigos, que não era para desistir dele, que era para estar ali naquele momento, que estavam dormindo. Ele olha e diz: você não consegue orar nenhuma hora comigo. Ele volta, a angústia dele era grande. E uma vez uma pessoa perguntou: pastor, então Jesus teve vontade de recuar? Que conversa! Claro que não. Mas será que ele teve medo de morrer na cruz do Calvário? Obviamente que não. Ele preparou a vida dele toda para aquele momento. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Se eu quiser, eu chamo os anjos e os anjos vêm aqui e me defendem. Não era medo da morte. Quando ele disse: Senhor, se for possível, passa de mim o cálice, ele não estava dizendo: tira de mim para eu não morrer. Não. Ele estava dizendo: o cálice representa o pecado. Ele diz assim: olha, passa de mim o cálice. A morte eu vou, mas tira de mim o cálice, eu nunca peguei. A minha alma é de Deus. Eu nunca peguei. Eu não sei o que é pecado. Eu desci, aleluia, vivi, não sei o que é pecado. Ele disse: afasta de mim o cálice. Aleluia, mas não era morte, não. Era dele não receber em si o pecado da humanidade. Porque quando se orava, transferia o pecado para o Cordeiro. E logo em seguida ele era morto. Então Jesus disse: se for possível, esse cálice aí só passa. Mas ele disse: não é. Tem que receber o pecado do mundo. Então ele disse: eu recebo. Ele recebeu o pecado da humanidade em seu corpo. Alguns desce daí. O outro disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem é você nessa noite? Aquele que diz assim: Senhor, acaba logo com isso. Eu já não sei mais o que fazer em casa. Ou aquele que diz assim: Senhor, lembra-te de mim. Aleluia, comece a glorificar o nome do Senhor. O plano dele é completo. Não vai parar o corona dele, dizer que vai parar, mas no dia que ele disser acabou, acabou o corona. Ele está aqui conosco nessa noite, Ele está te chamando nessa noite. Aleluia, porque Ele tem ainda um plano para completar e você é parte desse plano. Ele diz assim: eu incluirei, e haverá um só pastor e um só, aleluia, rebanho. Aleluia, glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mas o plano também, irmãos, incluía separar, tirar do meio aquilo que separa, tirar as separações entre Deus e o homem. Ainda hoje há muitas pessoas que precisam de profetas, ligam para profetas, para que o profeta entre lá no trono, na frente do trono, fale com Deus e traga para Ele a resposta. Cuidado você que está nos assistindo. Cuidado com esses profetas de hoje em dia. Cuidado com essas profecias baratas. Cuidado com aquelas pessoas que às vezes não tem nada do outro lado, mas só porque você ligou e precisa de uma resposta, ele fala da boca dele mesmo, dizendo porque ele gosta de você e ele quer que aconteça. Não vai acontecer.
O que vai acontecer é o que Deus está falando que vai acontecer. Não fique guiado por profecias de homens. A única profecia que você deve ser guiado é a palavra de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Não há separação. O Senhor tirou a separação na sua morte. Antes tinha que ser judeu, tinha que oferecer o sacrifício. O sacerdote entrava no lugar santo, e aí o sacerdote, uma vez por ano, entrava 3 vezes no lugar santo dos santos para oferecer o pecado por ele, pelas nações. Mas na morte de Jesus houve a quebra dessa separação. A palavra de Deus diz, irmãos, que lá no templo o templo era enorme, irmãos. Na época, quando ele foi construído, lá na época de Salomão, ele tinha 30 côvados. Se um côvado é mais ou menos 4,44 centímetros, vamos calcular aí na faixa de quase 15 metros. Mas quando vai mais à frente, diz o escritor Joséfo, o historiador, diz que foi aumentado mais ainda, mais 10 côvados. E por que eu estou falando tudo isso? É porque o templo era grande, quase 18 metros de altura. O véu que separava tinha que ser um véu muito grosso. Lá do tabernáculo não era tão grosso, era grosso, mas não era tanto. A palavra de Deus diz que ele tinha mais ou menos ali, quem sabe, uns 4 centímetros e meio. Mas o templo de Salomão, que na época já tinha sido acrescentado, ele tinha mais ou menos 18 metros de altura. Joséfo diz que 2 cavalos correndo de um lado para o outro não conseguiria rasgar aquele véu. Ele tinha 12 centímetros de grossura, segundo o historiador daquela época. Era muito grosso, era muito forte. E uma coisa muito interessante, irmãos, é que quando Jesus morre na cruz, o véu é rasgado. Ou seja, aquele véu que fazia separação entre o homem e a presença de Deus é rasgado. Mas não é somente rasgado, porque se fosse rasgado, alguém pode dizer, não, foi alguém que puxou lá um fio e ele se rasgou. A palavra de Deus diz que ele foi rasgado de cima para baixo. O que isso significa, pastor? É que não foi por mão humana. Aleluia. Algo com 18 metros, com 12 metros de espessura, com certeza não seria rasgado de qualquer forma. Aleluia, mas foi rasgado de cima a baixo. Deus dizendo, no meu plano, você tem acesso direto ao Senhor, a presença de Deus. Então glorifica nessa noite. Aleluia, Deus está ouvindo sim a tua oração. Deus está ouvindo sim o teu clamor. Aleluia, feche os seus olhos nesta hora em nome do Senhor Jesus Cristo e comece a glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Fique em pé. Por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós estamos sarados. Há muitas pessoas que estão preocupadas nessa quarentena. Há muitas pessoas que estão aqui preocupadas como vou fazer. Mas se o plano de Deus era tão minucioso, desde o princípio, antes da fundação do mundo, para salvar o
povo de Deus, para estabelecer a igreja. Ele diz: tem um outro povo que eu preciso agregar a este povo. Você acha que o plano dele não incluiria passar por esta quarentena? Será que você acha que o plano dele iria deixar você de fora? Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ninguém tirou a sua vida, Ele a deu por você e por mim. Ele disse: eu vou dar liberdade para que o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados e os meus olhos estarão continuamente sobre eles. Aleluia, você é parte do plano de Deus. Jesus estava pensando em você quando Ele estava para morrer. Ele disse: tem um outro povo lá nos Estados Unidos que está precisando, aleluia, de um socorro. Aleluia, ali no Brasil que precisa de um auxílio, de alguém que vai precisar, aleluia, falar comigo cara a cara, e o Senhor nos dá. Aleluia, Ele disse: chama pelo meu nome, chama pelo meu nome, chama pelo meu nome. Você tem liberdade de clamar o nome do Senhor e a dizer: Senhor, eu estou aqui, eu preciso de um milagre, eu preciso das tuas mãos para a glória do nome do Senhor. Aleluia, se o problema é enfermidade, Ele está dizendo: eu já levei sobre mim toda a enfermidade. Se o problema é depressão, Ele está dizendo: eu sou a alegria, eu sou a vida. Aleluia, começa a glorificar o nome do Senhor. Se a condição é financeira, Ele está dizendo: eu tenho providência. Aleluia. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aleluia. 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 Enquanto você está orando, eu começo a me lembrar daqueles dois homens no caminho de Emaús, onde o próprio Jesus se encontra com eles e sai andando com eles e vai falando com eles. E um dizia para o outro e conversava a respeito de Jesus, e Jesus disse: o quê? Ele disse: tu és o único forasteiro que não sabe o que está acontecendo. E Jesus começa, e ele começa a escutar, e ele começa a dizer: mas isso não estava dito que iria acontecer. Mas eu quero chegar já na casa dos homens, porque quando eles chegam em casa, aleluia, eles convidam a Jesus para entrar na sua casa. E Jesus, na hora de partir o pão, porque tem um mistério, irmãos, aqui nessa ceia. Na hora de partir o pão, os discípulos olharam e disseram: tem uma maneira diferente. Ele corta o pão da mesma forma que o nosso Senhor, e os seus olhos se abriram e eles reconheceram que era o Senhor. E o Senhor desapareceu na frente deles. E um dizia para o outro: é por isso que ardia o nosso coração quando ele falava. Aleluia, porque está ardendo o teu coração, porque não é o pastor Osho que está falando, é porque é o Senhor que está falando contigo, e o coração arde, a alegria começa a nascer de novo, o gozo de estar na presença do Senhor, de fazer parte desta família, de fazer parte desse plano. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para comer do pão, para beber do cálice. Aleluia, fé que o Senhor volte em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Aleluia, e ele diz: e tendo dado o braço, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós.
faça isso em memória de mim. Enquanto Ele estava lá pensando em nós, aleluia, hoje nós estamos aqui pensando nele. Aleluia, aleluia, a enfermidade não chegará à tua tenda. Aleluia, nem temerás a espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Ele disse: eu tenho plano para a tua vida, eu tenho plano para a tua casa, eu tenho plano em quem vassouriando eu disse que eu te levaria para este lugar, cuidaria de quem me sobre quem me vassouria. Aleluia, aleluia. Ele vai cuidar da tua casa, Ele vai cuidar da tua vida, Ele vai completar o plano, porque dele não nada foge. Aleluia. Quando o homem volta para os seus planos, Deus diz: eu tenho um plano maior, eu tenho um plano maior. Aleluia, glorifica o nome do Senhor nessa noite. Aleluia, o plano do Senhor estava a depender dele. Ah, Jesus! Ah, como é difícil depender do Senhor! Como é difícil esperar no Senhor! Como é difícil dizer: eu sei que tomando maná todo dia, mas eu queria estar tranquila, eu queria ter logo isso aí resolvido. E Deus está dizendo: vai comer do maná que eu mandar, vai comando rabaçou. Aleluia, vai comer do maná. Aleluia, vai aprender a confiar. A igreja precisa voltar a confiar em Deus. A igreja se tornou muito independente. Eu tenho dinheiro, eu tenho um carro do ano, eu tenho um bom emprego, eu trabalho para o governo, não preciso me preocupar. Aleluia, até a enfermidade chegar na porta, que os médicos dizem: não tem jeito, não tem como fazer. Aleluia, e você começa a se lembrar que tem pastores que oram por você. Aí você começa a se lembrar que tem irmãos que oram. Aí você começa a se lembrar daquela irmã do ciclo de oração que passa horas de joelho. Deus está dizendo: a igreja precisa voltar a confiar em Deus. E não se confia em Deus tendo pão todo dia. Se confia em Deus esperando na mão dele, para a glória do nome do Senhor Jesus. Não se confia em Deus ficando escondido. Ah, mas é porque o Senhor sabe. Aleluia, Deus está dizendo: eu sou o Senhor, sou eu que cuido. Quando você se levanta pelas madrugadas para ir para o trabalho, o Deus de atendido assim, o meu plano incluía um exército de anjos para te guardar. Aleluia, adora o nome do Senhor, adora o nome do Senhor, adora o nome do Senhor. Aleluia, se o Senhor não guardar a tua casa, se Ele não guardar a tua casa, Ele não te abençoou. Aleluia, não adianta estar lá perto, porque Deus está dizendo: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Sou eu que estou lá guardando ela. Abibai, Caduriba, Sura, Kibiriba, Lebi, Kibiriba, Sura, Candaramanda, Sura, Kibiriba, Sura, Mandaraba, Kibiriba, Sura, Mandaraba, Mandaraba, Sia, Kibiriba, volta a adorar, volta a adorar, volta a adorar, volta a confiar, volta a chorar, volta a sentir
diz assim: ah, Pai, olha para aquilo, cuida disso. Demante, vai canto roupa séria. Aleluia, Ele está cuidando. O plano dele inclui a tua casa. Ninguém vai tocar nos teus. Aleluia, aleluia, adora o nome do Senhor, adora o nome do Senhor. Aleluia, 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 o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Não estou ouvindo a sua voz. Você precisa fazer o nome do Senhor. Pedro, vem aqui, Pedro. Eu quero orar por você. Continue adorando o nome do Senhor Jesus nessa noite. Aqui neste coração. Porque quando Deus começa a apontar e a dizer: estou contigo, ando de manto que passou, vou na tua frente, totonante o rabacébria, ando ramante e de que me barraço. Ah, eu quebro barreiras, eu despedaço a pedra, ah, de que me barraço e minha decúria, e te darei fogo. Ah, de repente, o ramando ramassou, e me barra, o ramando agaçou, e que me barraço.